E aí, gente, esse aqui, esse episódio 73 do nosso Princípio Econômico Podcast. E hoje eu vou falar sobre free banking nos Estados Unidos, né? Especificamente no século XIX, na metade do século XIX, somente no 1930 para frente. Lembrando que anteriormente a isso você tinha o Banco Nacional dos Estados Unidos, né? Dois exatamente foram criados eventualmente. E posteriormente teve essa fase aí que eu vou falar sobre agora, né? Então é no século XIX, né? Somente de 1830 para frente. E eu também vou falar um pouco, né, de um paper do Rothbard chamado O Mito do Free Banking Escocês, né, na Escócia, que teve um período que foi de 1716 para 1845, de, entre aspas, free banking na Escócia. Primeiro, a gente tem que entender que, normalmente, o free banking, para dizer o que é free banking, né, primeiro, né, que é basicamente um sistema bancário onde no país você tem apenas bancos privados que emitem sua própria moeda. A gente tem que ver alguns detalhes sobre isso. Nos Estados Unidos, ele criou uma crise, né? Principalmente em 1937, que é chamada de Pânico de 1937, que gerou uma contração de crédito também de dinheiro em espécie, que levou a uma crise financeira monstruosa, né? Como se fosse realmente uma grande depressão. E normalmente o argumento do free bank nos Estados Unidos, desse entre aspas fracasso, ele é cotado como algo contra o free banking, né? Contra a visão que você pode ter um Estado sem um banco central, né? É necessário dizer que também existia alguns que pensavam que o próprio Andrew Jackson, né? Que infelizmente fez muita merda nesse tempo, né? Mas muitos como ele pensavam que um banco central era inconstitucional. E em vários aspectos, o processo para um banco central é, ter realmente uma proeminência nos Estados Unidos não foi um processo tão simples assim como alguém poderia pensar. Então, normalmente, quem é keynesiano e normalmente da doutrina ortodoxa, né, neoclássica, etc., usa esse período na história para falar contra eh, um sistema de bancos apenas privados, né? Então, em que você tem os bancos emitindo sua própria moeda e também sem o Banco Central, né? Controlando a taxa de juros, etc. Né? A taxa de juros seria controlada pelos próprios bancos e coisa do tipo. Então, outro ponto que é necessário dizer é que um free banking real tem algumas premissas que o free banking do EUA não tem, não teve, né? E também que o banco escocês não teve, que eu vou falar sobre ele. Acho que até depois, né? Acho que não faz sentido falar sobre ele primeiro, né? Vamos primeiro pro tema principal, para depois falar sobre o mito do setor bancário de free banking na Escócia, né? Então vamos lá. Primeiro vamos para alguns eventos, né? Você tem os primeiros dois bancos dos Estados Unidos, de 1800 para frente, pós-revolução americana. E tem essa questão, né? Será que tem que criar realmente um banco federal, né? Essa questão é, é vista, né? E na época que vai acontecer o evento que o Andrew Jackson vai fazer uma coisa que a gente vai ver como importante aqui, tinha um cara chamado Nicholas Brittle, que ele era presidente do segundo Banco Federal dos Estados Unidos, ou US Bank. E basicamente que isso é importante nessa questão quando ele vai aumentar a taxa de juros quando algumas ações que o Andrew Jackson vai fazer. Então vamos lá. O Andrew Jackson ele era presidente dos Estados Unidos e ele era visto hoje em dia como um dos piores presidentes da história, né? Mas vamos lá. Então o Andrew Jackson ele teve uma ideia, né? Ele teve a ideia de mover o, as reservas do Banco Federal dos Estados Unidos para o que é chamado de petty banks, que basicamente eram bancos privados, no caso. E ele queria tirar esse dinheiro de lá, compulsoriamente, né? E como presidente, né, também do executivo, e colocar nesses bancos, que eram a favor da sua forma de pensar política, né? E basicamente,
muitos eram contra isso, né? Por exemplo, ele tentou colocar como líder aí do Tesouro o Louis McLean, também o William Duane, e ambos recusaram essa, essa prática, né? Essa ação. Então, dois secretários aí recusaram esse pedido do presidente que ele queria, né? A gente, tipo assim, de. Primeiro ele foi pro Louis McLean. Falou, ó, você vai ter que mover agora as reservas do Banco dos Estados Unidos, das pessoas, né? Da população, para é, esses bancos que eu tô assinalando, né? E, obviamente, o McLean recusou e o Duane recusou. Do ponto de vista, vamos supor que fosse nós, né? Vamos supor que o presidente pedisse pra nós, ó, tem que pegar todo esse dinheiro de um banco, no caso central, e mover compulsoriamente para esses outros bancos né, que eu confio. A questão é, isso é certo? Em que sentido? Seria diferente você, por exemplo, criar um sistema legal que permitisse liberdade econômica do ponto de vista bancário e esses bancos aumentassem suas reservas organicamente. Agora, você mover o dinheiro das pessoas de um lugar para outro dessa forma, títulos, etc., é meio, na minha opinião, nem faz sentido, é meio radical. No fim, o Jackson ele moveu usando um cara chamado Roger Taney, né? E aí, ele no caso fez isso. Ele foi eleito depois de dois recusarem, né? Fazer essa questão, né? E teve até um congresso, né? Uma censura, né? O que não era comum na época, contra o Jackson em relação ao que ele fez, né? Então, todos viam ele mover os fundos do Banco dos Estados Unidos para esses bancos como algo absurdo, né? E aí começa, depois disso, algo que vai ser chamado de free banking, né? Porque você tem agora o dinheiro que estava na mão do Estado passando para diversos tipos de bancos privados. E em diversos estados, tá? Então, New England, Nova York, etc. E outro cara que eu já chamei, que eu já citei anteriormente, que é o Nicholas Bridle, que eu falei que era presidente do segundo Banco dos Estados Unidos, ele aumentou a taxa de juros, ele fez uma coisa chamada credit tightening, que abaixou a liquidez disponível no mercado bancário após o Jackson fazer isso, né? Então, obviamente o cara, ele era o presidente associado ao Banco Central, ao segundo Banco Central americano. Alguém tá tentando meio que criar alguma forma de free banking, o que era ruim para os próprios interesses do Nicholas Bridle, né? Porque ele era presidente do banco anteriormente. E ele aumentou a taxa de juros em resposta a isso, né? Para realmente causar causa, né? Em relação à ação do Jackson. Que eu já disse que, na minha opinião, mesmo foi errada, né? Mas enfim. Aí começa, entre aspas, o free banking nos Estados Unidos. E o que eu vou usar como base aqui para falar sobre o que aconteceu, os pormenores em relação a essa questão, é uma tese de doutorado que eu vou deixar na descrição. Eu vou ter que pegar aqui. Acho que eu não coloquei aqui as referências. Mas agora apareceu. Da Palasec Institutional Constraints in New York e New England, né? Free Banking e crises monetárias, né? Então essa tese de doutorado da Karen Palasek, que até eu achei o LinkedIn dela e tal, só que essa tese aqui é mais antiga, né? Então ela ainda tá viva, né? Mas essa tese é de 98, 88, né? E basicamente ela fala sobre pormenores sobre essa crise que ocorreu nessa época, né? E um contraponto em relação a Furbank em relação à teoria ortodoxa, né? Depois eu vou deixar um artigo também do próprio Fed sobre o Fibbanking, em que o autor ele também dá uma noção diferente do status quo, né? Que normalmente você vê em vídeos da gringa. Eu vi alguns, por exemplo, que estavam falando sobre free banking do ponto de vista contrário, né? A, a usar isso realmente para dizer que free banking é inaceitável, que nunca funcionou, e etc, né? Então muitos
keynesianos, etc., estatistas, eles usam isso para falar contra o free banking, mas enfim. Essa tese da Palasec, ela fala contrapontos que são bem interessantes em relação ao, entre aspas, free banking nessa época. Bom, o que ocorreu, né? Quais são os pontos que ocorreram depois essa estabilização, né? Você teve um aumento, sim, de crédito. Então você teve meio que um boom, né? Inicial, depois das ações do Andrew Jackson de colocar dinheiro nesses bancos privados, né? Em que eles primeiro emprestavam entre si também, obviamente, e agora eles tinham uma liquidez maior para gerar empréstimos, né? Então, obviamente, imagina, você tem um banco é, num estado específico e te dá um monte de grana. Aí você fala, pô, agora eu tenho mais grana para investir, né? Porque agora eu tenho um, um colateral maior para dar empréstimos e para pegar empréstimos. Então, isso ocasionou, né? Principalmente uma quantidade de empréstimos muito maior do que o normal, do nada, né? Muito rápido. Também uma criação de muitos bancos, né? Inicialmente também foi formada. E o que foi chamado de bolha especulativa no mercado de real estate, né? No mercado imobiliário, de terras sendo compradas no oeste dos Estados Unidos a preços de tipo, vai para $1 a $2, né? Tipo, então, tipo, é, tinham terras que não tinham sido necessariamente, aqui está falando de 1800 bolinha, né? Conquistadas assim, povoadas de forma como é hoje, que estavam sendo vendidas a um preço de quase nada, né? Então, é, teve uma especulação no mercado imobiliário em relação a isso, né? Também teve o exposure de risco posteriormente, até principalmente em 1837, né? Foi onde a crise aconteceu por conta disso, em relação a bancos na Inglaterra, né? Então você tem, é, já ocorria, né, empréstimos internacionais e você tem um exposure de risco dos bancos nos Estados Unidos com os bancos da Inglaterra, que a gente vai ver posteriormente. E aí os Estados Unidos teve que pagar empréstimos para o Banco da Inglaterra que foram feitos em espécie, né? Com uma coisa que chamava Specie Circular, que eu já vou falar posteriormente, que o Andrew Jackson pôs, né? Infelizmente. E basicamente isso fez as reservas dos bancos é, secarem, né? E basicamente isso que gerou a crise, né, de 1937. Só que as razões para a crise não são tão colocadas corretamente pelo lado estatista, né? Então, pelo lado comum que você vai aprender normalmente. Na visão ortodoxa, na maioria das universidades, provavelmente. Então, vamos lá, alguns pontos, né? É, que a autora, né, a Palasek, fala no artigo dela, na tese de doutorado dela. O foco do artigo dela, do doutorado dela, foi em falar sobre as má concepções sobre as causas da crise no bancária nos Estados Unidos nessa época, sobre a regulação, do ponto de vista legal, e a barreira de entrada associada a bancos daquela época, sobre o que foi chamado de Suffolk System, né, incluindo estados como New England, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Vermont e New Hampshire, esses estados juntos aí. E o grande ponto é que, em vários aspectos, você tem, entre aspas, free banking, só que extremamente controlado pelo governo. E obviamente, free banking você tem que ter leis ainda. Obviamente, qualquer tipo de sociedade, não importa se for monarquia, é, se for uma oligarquia, se for uma aristocracia, se for uma timocracia, o que você quiser. Os bancos têm que ter leis. Obviamente, não pode ter fraude, não pode ter uma oferta exógena de crédito que os banqueiros podem empilhar quanto eles quiserem. Obviamente, tu não pode ter fraude. É óbvio, até pela razão do PNA, você não pode ter fraude. Então, obviamente, tem que ter leis. Um sistema bancário livre não significa sem leis. O laissez-faire não significa que não vai ter leis na economia. Significa que não vai ter leis burras, né? Leis inúteis. Então, leis injustas até com o setor comercial, né? Então, esse é o ponto. Então, vamos com, vamos agora desenhar um pouco como funcionava isso. Então, basicamente,
Agora a gente tem bancos é, privados tendo um monte de grana para investir e o dinheiro das pessoas agora está nesses bancos. Vamos supor que você era do Banco de Nova York. Então você estava em Nova York. Então você tem um banco ali. Poderia ser em Vermont, poderia ser em Rhode Island, não importa. Então você é um banco. Então bank. Então New York Bank. E basicamente você, como Banco de Nova York, tu tem agora uma liquidez maior. E vamos supor que outros bancos querem pegar emprestado de você, né? Então eu tenho, na verdade, perdão, vou colocar aqui, Nova York em si com títulos, né? Então títulos de Nova York. E aí vamos supor que o estado de Nova York ele quer mais dinheiro para fazer rodovias, estradas, etc, né? E aí eu falo, eu quero grana, né? I want money. Eu quero grana. E aí eu vou pedir emprestado pra quem, no caso? Vou pedir emprestado pra banco, né? Porque o Estado não produz nada. Então ele vai ter que pedir para os, entre aspas, bancos livres, né? Free banks. Para os bancos privados. Dinheiro, né? Vou colocar aqui free banks. Então, tinham vários bancos em diferentes estados e o número de bancos foi aumentando ao longo do tempo. É, chegou a, se não me engano, algumas centenas de bancos. E a própria autora cita na tese. Então, títulos são basicamente crédito. Então, isso aqui é crédito. Crédito para o estado de Nova York gastar. Você não tem só títulos municipais, que no caso do estado de Nova York. Títulos municipais são associados a um estado. Por exemplo, um título municipal de São Paulo, título municipal de Minas Gerais, etc. Estados. Então, é emissão de crédito para o governo gastar em coisas associadas à sua infraestrutura ou gerenciamento, folha de pagamento, etc. Então, ele quer grana. E aí, os bancos, obviamente, eles querem emprestar não só comercialmente para pessoas e para outros governos também, para comerciantes ao redor do mundo e também internamente nos Estados Unidos, eles querem emprestar para o estado de Nova York. Até aí é normal. É, obviamente, quando eles compram títulos, eles querem ser pagos depois, certo? Então, isso aqui é uma emissão de crédito, mas tem que ser pago para a pessoa que compra o título, é, um valor associado a ele, né? Então, obviamente, os bancos também emprestavam com outros bancos, né? Então, esses bancos em si poderia, por exemplo, de Nova York, emprestar pro de Vermont, que também poderia emprestar pro banco de Massachusetts e etc. Então, eles emprestavam entre si, e o que aconteceu é que, nesse momento, eles poderiam, eles podiam, na verdade, aumentar a oferta de capital de forma exógena. Então, esses bancos em si, emprestando entre si, eles podiam, em valores fracionários de ouro, gerar empréstimos entre si e para seus clientes, de tal forma a expandir sua oferta monetária. Ou seja, eles podiam, na verdade, eles fizeram isso, na verdade, eles podiam expandir crédito, então eles expandiam crédito. Então, vou colocar aqui, eles tinham uma reserva fracionária, né? Então, eles usavam reservas fracionárias, que aumentavam o crédito e o exposure dele a risco, né? Além de eles emitirem reservas fracionárias em certos aspectos, eles estavam associados a títulos do governo, seja estatais, municipais, ou também títulos do ponto de vista federal, né? Então, o grande problema é que quando esses títulos caíam, você tinha que expor para esses bancos. E eles tinham obrigação, esse é o ponto, de terem parte desses títulos no, em relação a estados e ao Banco Federal dos Estados Unidos. Mas eu vou com detalhes posteriormente. Então, se esses títulos eles caírem, né?
basicamente, as notas iam cair também, de certa forma. Porque você tinha é, uma paridade de dólar para dólar. Então, de dólar para dólar, você tinha uma paridade de colateral com títulos municipais e federais. Então, você tinha, em cada dólar, você tinha um colateral, vou colocar em inglês, com títulos, com bonds. Por que eles faziam isso? Por que o governo obrigou a isso, né, legalmente? Porque basicamente eles tinham medo que, depois da merda que o Joe Jackson fez, de certa forma, que desse merda em alguns desses bancos. E aí, basicamente, esses bancos falissem, né? Então tinham uma expectativa de que esses bancos poderiam eventualmente falir. E obviamente esses bancos eles estavam usando reservas acionárias e tal, e tinha é, grande quantidade de crédito exógeno sendo gerado na economia. Então eles tinham medo desses bancos falirem. Então eles tinham que ter uma emissão que é associada a títulos como colateral do governo. O que obviamente é, fazia eles terem portfólios não balanceados, né? Então o portfólio de investimentos que o banco tinha meio que tinha algumas regras do ponto de vista estatal. Então, o colateral aqui também, além de títulos municipais e títulos eh, federais, tinha uma relação de colateral com débito do governo, né? Então, débito do governo. Então, grande parte dos passivos associados e assets associados a esses bancos, por lei, tinham um colateral em títulos municipais e federais associados ao governo e ao tesouro e quando digo governo, falando do ponto de vista federal, e associado a débito, no geral. Então, a autora vai dizer, né? 50% do colateral requerido era em governo americano, então 50%. Cerca de 50%. Né? Cerca de 50% do colateral associado ao banco. Né? Então, a lei, ela mandava a compra de títulos usados como colateral, né? Colateral para explicar, né? Por exemplo, vamos supor que eu quero comprar uma casa e eu não tenho forma de provar que eu consigo pagar ela, né? Então eu posso colocar outra propriedade como colateral, para caso eu não pague ela, eu perco a propriedade. Então o colateral é uma coisa para que caso dê merda no processo de pagamento de um juros, etc, de uma dívida, o banco tem uma segurança de que não vai dar merda. Nesse caso, o Estado queria uma segurança que não ia dar merda. Então, caso, por exemplo, um banco, vários faliram, por sinal. Caso um banco desses falisse, né? Então vamos supor que tem uma parte que ela fala que 10 bancos faliram numa certa data. Vamos supor que 10 bancos faliram. 10 bancos foram liquidados. O que pagava, porque obviamente o banco faliu, ele não tem grana para pagar é, os assets que ele possui, né? O dinheiro que as pessoas depositaram em títulos. Então, os títulos em si que eles tinham como colateral, eles serviam para pagar os dólares que eles tinham, reservas. No caso, eles foram liquidados, né? Então, esse colateral era usado para pagar quando os bancos davam merda. Então, o colateral era obrigatório. Além de outro específico que eu vou falar agora, que é o Safety Fund. O Safety Fund, que eu vou colocar em outra cor, esse aqui é mais importante. Eu vou pôr em laranja. O Safety Fund, o Fundo de Segurança. Isso aqui é o maior absurdo, tá? Isso aqui sozinho, se eu não falasse mais nada, já era suficiente para falar que esses bancos não eram livres. Não era free bank no sentido, por exemplo, Miziano e Rothbardiano atual, né? No ponto de vista, até discordo com eles em alguns pontos, mas do ponto de vista racional, né? Mas se isso já era um problema, eles eram obrigados a ter basicamente um exposure a risco em títulos municipais e títulos do governo a uma certa taxa, eles tinham uma coisa chamada Safety Fund. O Safety Fund era uma porcentagem de ativos do banco
que deveria um pouco como uma poupança, de certa forma, é um fundo, né, na parte, para quando um dos bancos falissem, basicamente, por exemplo, vamos supor que um banco vai à falência, como recentemente o Banco Master e o Bank. As reservas que as pessoas têm vão pro inferno, né? Porque os bancos não têm reserva suficiente para pagar as pessoas que depositaram ali. Então, para não ter uma crise, as pessoas perderem suas finanças, né? De uma vida, etc., ou propriedades que estão, por exemplo, crédito associado a propriedades que elas estão comprando, etc. Basicamente, esse fundo era para compulsório, tá? Todos esses bancos eles tinham que contribuir esse fundo. Era para quando desse merda em algum banco, for liquidado, é um seguro para as pessoas, né? Obviamente um seguro limitado, né? Em relação à redenção em espécie, em ouro e prata, por exemplo, que era usado na época. Então, você tinha um seguro que era a obrigatoriedade de ter colateral em títulos municipais, ou seja, de estados, né? Títulos de crédito que os estados emitiam para investir nas suas coisas como infraestrutura. é, por exemplo, o governo quer fazer um prédio, um escritório, né? Então ele não tem grana para isso. Dos impostos não é o suficiente. Então ele, ele pega dinheiro no banco, ele paga o banco, obviamente, né? Com o dinheiro dos impostos, esse empréstimo que ele tomou, né? Mas e as pessoas também podem comprar títulos, né? Não é só os brancos. Pessoas podem investir em títulos, governos estrangeiros podem investir em títulos municipais e federais, como é hoje em dia. Mas o grande ponto é que o seguro para esses bancos, em relação a todo o dinheiro que eles tinham, tinha sim lastro em ouro e prata, mas enfim, era também associado a colaterais títulos, né? Quando esses títulos caíam eventualmente, por má administração de um estado, por exemplo, vamos supor que Nova York é, pegou o crédito que ele pegou do banco e não está conseguindo pagar direito, porque você vai pagando a juros, a prazo, vamos supor que não está pagando direito. Os títulos, eles caem de valor quando isso acontece, sejam municipais ou federais. E isso vai fazer que todos os dólares associados a esses bancos, os seus ativos associados a eles, diminua em valor, de certa forma. Então, todo o colateral que era baseado as suas reservas diminui de valor, porque basicamente eles estão com colateral 50% praticamente, em média, depende da data aí, eu já vou mostrar alguns dados, estava em colateral do débito do governo em títulos. Além dessa porcentagem nesse fundo, que, por exemplo, os bancos de Nova York, eles são vistos como bem-sucedidos nessa época. Comparado, por exemplo, ao de New England, que também é o estado dos Estados Unidos. É, mas os bancos que faziam merda, né? Que, por exemplo, faziam expansão de crédito maior ou sem é, gerenciamento correto e tal. Porque, obviamente, o banco, é que nem qualquer empresa, né? Você tem que ter gerenciamento de alocação de capital correto em relação aos empréstimos que você faz, para quem você faz, seus clientes. Seu exposure para risco em outros países, né? Nesse caso na Inglaterra, como a gente já vai ver. O grande ponto é que é, você tem um monte de exposure a risco associado ao governo, né? Então, é, por exemplo, de 1840, vou pôr aqui 1840 até 1842, até 42, muitos bancos que estavam nesse safety fund faliram. E o fundo teve que pagar esses bancos, assim, não pagar os bancos, mas pagar as pessoas que tinham, ou empresas, né, que tinham assets nesse banco, como lender of last resort, né, como um seguro. Então tudo isso aqui é um seguro. Não é diferente em questão de, na prática, do Fed, né? Então hoje em dia nos Estados Unidos, o lender of last resort é o Fed, né? O Banco Central. No Brasil também. Então, por exemplo, se dá merda no CDB, nos bancos privados, você, quem até 250 mil por CPF, quem paga são os bancos, é o Banco Central, no caso. Então é ele que funciona como seguro para esses bancos falirem. Então todo o dinheiro que as pessoas depositam no banco tem o seguro associado a ele estatal, né, de certa forma, caso haja uma crise. O problema é que num free banking normal, você não tem lender of last resort. Você pode até ter um seguro
assim, alguns podem argumentar se você pode ter um seguro é, privado, como na crise de 2008 com a AIG, para os subprimes, né, que era crédito associado ao mercado imobiliário. Você poderia ter um seguro para os bancos não falirem, mas basicamente isso é idiotice. Qual seria a empresa de seguros que seria tão assim idiota de fazer um seguro para todo o sistema financeiro? Tem exposure para risco absurdo, né? Então, na minha opinião, e a visão do Hotmart também, você ter uma empresa, uma seguradora que tem exposure para risco, caso um banco vá à falência, isso é muita grana, cara. Você ter, mesmo que várias empresas que façam isso ao redor do mundo, você pode, por exemplo, ter seguradoras ao redor do mundo que possam bancar uma queda de um banco no país. Você não vai conseguir fazer isso porque basicamente você tem um exposure para risco enorme, né? O premium pago aqui, somente no mercado inflacionário atual, é totalmente absurdo, né? Em outros aspectos, se você tivesse uma reserva 100%, um mercado mais diferente, talvez. Até porque, eu já vou colocar aqui, free banking tem que ter o setor de depósito separado de investimentos. Se você não tem isso, esquece. Mas enfim, eu já vou falar sobre isso posteriormente no final. Então esse safety fund, ele falhou. Ele como ideia, ele não era uma ideia de free banking. Basicamente, tem títulos de colateral obrigatórios de débito do governo com base nos assets do banco, dos bancos privados, free banks entre aspas, e um fundo de segurança compulsório, que era dinheiro desses bancos, para caso de merda. Aí você pode falar, não, mas e se o banco falir? Deixa falir, ué. Adivinha, se as empresas vão à falência, é, basicamente isso é normal, cara. Se as empresas falham, né? É, se elas não conseguem alocar capital de forma correta ou beneficiar seus clientes, boicote, sei lá, é normal que essas empresas vão à falência. Quantas empresas vão à falência no Brasil por ano? Com certeza mais do que as que são bem-sucedidas no longo prazo, né? Porque o setor bancário não pode falir, né? Por que tem que ter o seguro para bancos é, que vão à falência, né? Aí você pode falar, não, mas as reservas de todo mundo. Ué, tu que contratou o serviço do banco. Num sistema de depósitos bancários, separado do setor de investimentos, você não tem esse exposure para risco que você tem atualmente. Que é basicamente um banco de setor de depósitos apenas, que não era o caso aqui. É, tu basicamente não teria, por exemplo, esse exposure para risco no setor imobiliário, nessa especulação de compra de terra que houve nessa época. Que basicamente o banco de depósito, ele cobra da pessoa pelo depósito ali. Então, obviamente, o banco de depósito apenas você tem uma taxa de cobrança por você ter capital alocado no banco. Então, você tem taxas que podem ser altas de banco para banco, mas basicamente é melhor você pagar taxas para ter o seu dinheiro alocado no banco do que você ter uma inflação crônica e crises que podem acontecer a qualquer momento, coisas do tipo. O banco não tem, pode ter 10% das reservas e numa crise todo mundo se lasca. Então, obviamente, num banco de depósito você tem um problema que talvez seja conveniente para as pessoas de ter uma taxa. Mas talvez essa taxa seja abaixo da inflação num setor bancário solvente, né? Mas enfim, eu já vou falar com esses detalhes. O grande ponto é que eles tinham Exposure. Exposure, ele também era para bancos federais. Então eu tenho que colocar aqui para deixar claro que esse Exposure também era para Federal Bank. Então, eles também tinham com relação a débito do governo e débito municipal. Então, quando ambos queriam dinheiro, os brancos prestavam para eles, mas por lei, muitos dos colaterais associados aos assets do banco estavam associados a títulos e débito do próprio governo, que talvez criava uma crise de interesses, né? Um conflito de interesses. Então, esse é um grande problema, né? Então, o portfólio desses bancos não era um portfólio natural orgânico, era um portfólio que maior parte dos seus assets eram estatais, né? Então, é, tem outro ponto aqui que ele coloca,
que é chamado de, que eu já falei, né? Specie Circular, né? Que é a redenção de espécie sob demanda. E isso poderia dar merda, porque tem um sistema com reservas acionárias, com exposure de risco em títulos para cada dólar, um colateral em títulos. Porque pensa, esses bancos eles podem emitir moeda, certo? Então eles emitem dólares com lastro. Só que primeiro, eles podiam por lei, não era contrário à lei, eles mudarem essa proporção de ouro. Vamos supor que o ouro estava de 1 para 1. Então cada dólar tem uma relação de espécie para ouro específico. Vamos supor que eles colocam de 3 para 1 ou 5 para 1 em proporção. Você pode aumentar a quantidade de dinheiro sem aumentar a quantidade de reservas de ouro. Ou seja, vamos supor que eu tenho é, uma quantidade de, sei lá, X onças de ouro na minha reserva, em espécie. Aí eu falo, eu quero gastar mais, então eu vou, com o que eu já tenho em reserva, de depósitos de pessoas, etc., eu vou simplesmente é, aumentar a quantidade de crédito, de emissão de moeda, porque eu tô agora, vamos supor, se 1 dólar era X onças, agora 1 dólar vai ser Y onças, sendo Y menor que X. Ou seja, no caso, se Y for menor que X, significa que agora eu tenho mais dólares, embora a minha quantidade de ouro é a mesma. Então os bancos poderiam fazer isso e eles emprestavam entre si, gerando uma expansão de crédito através de empréstimos entre si com reservas fracionárias em ouro. Então todos podiam fazer isso, aqueles que obviamente eram menos idiotas não faziam isso de forma tão imbecil, né? Mas no fim você tem uma expansão de crédito que é permitida. Isso não pode ser permitido. Por lei, o certo é que tivesse 100% de reservas no banco de ouro ou prata em espécie, ou seja, uma paridade que não muda. Obviamente o preço do ouro pode mudar, mas a redenção em espécie não pode mudar. Então, vai ter inflação com base na inflação no ouro? Vai. Mas você não tem o risco de você ter alguém basicamente fazendo senhoriagem, porque eles lucram com isso. Eles lucram ao gerar empréstimos com uma reserva fracionária. Ou seja, eles têm a mesma quantidade de ouro nos cofres, mas eles aumentam a quantidade que eles podem gastar emitindo notas em cima do ouro. Isso não é free banking. Aí você pode falar, no mercado escocês não era assim. Calma aí, eu vou chegar no mercado escocês. O mercado escocês ele era assim diretamente, o Rothbard vai dizer, né? Mas vamos em etapas, né? Então era isso. Como eu disse, o expurgem colaterais de títulos associados à própria moeda, associado a assets do próprio débito do governo, e um fundo de segurança, que era um seguro, né? Para caso os bancos falissem. Eventualmente eles faliam. Então, isso daqui já mostra que não é free banking do ponto de vista racional. E você nem precisava ler Mises de Rothbard para isso, tá? Eles mesmos poderiam vir com uma ideia melhor do que essa. Até porque essa noção de que foi criado um free banking aqui foi tudo uma ação do Andrew Jackson. Então, um presidente dos Estados Unidos que fez essa merda acontecer aqui dessa forma. E as leis que foram impostas foram leis, é, como a gente vê, imbecis, que não tem a ver com free banking em nenhum aspecto, que foram emitidas pelo próprio Estado, né? Então a questão é, as leis que eles emitiram que permite esse sistema aqui, permite um mercado livre bancário? Aonde? Isso daqui não é livre. É menos livre até que o mercado escocês, que também eu vou falar sobre já, né? Então, o ponto central é que os portfólios financeiros de investimentos dos bancos eram não balanceados. Eventualmente, o Andrew Jackson fez uma lei, basicamente eu vou colocar aqui. Então, ele fez uma lei que o valor em dólares de terra, né, tinha que ser pago em espécie
Então, espécie de ouro e prata. Como esses bancos eles estavam usando reservas fracionárias com lastro parcial em ouro e lucrando com isso e emprestando entre si, gerando uma expansão de crédito monstruosa, que obviamente num livre mercado isso não deveria acontecer, é, tu tem que falar, ó, a espécie vai ser em ouro e prata. Só que ele não fez isso no começo de tudo, ele fez isso depois de ter a crise já. Então, o fato de que eles tinham reservas fracionárias e permitia aos bancos é, basicamente aumentarem a quantidade exógena através de uma técnica bancária de dinheiro que eles tinham em relação ao que eles tinham nos cofres, basicamente criou uma bolha de crédito que quando ele falou, ó, agora a espécie no pagamento o pagamento de terra vai ser em espécie de ouro e prata. Basicamente, você já tinha um crédito que já tinha sido criado. Eu vou pôr em outra cor. Tu já tinha um crédito que tinha sido criado, né? Até com export nos Estados Unidos, então você já tinha um crédito. Vou colocar CR de crédito sendo gerado. Em que agora é em espécie, tu basicamente. Como que você vai pagar isso aqui agora? Porque você tinha dinheiro criado do além, ex nihilo, com um lastro parcial em ouro e prata. E agora você tem que ter uma redenção em ouro e prata numa paridade maior do que, por exemplo, como eu falei, por exemplo, se $1 ele valia X onças de ouro e prata. E agora os bancos fizeram valer Y, sendo Y menor que X. Agora que eles têm que voltar à paridade normal, basicamente tudo que eles fizeram, vamos supor que eles empilharam 500Y, em que grande parte, porcentagem desse dinheiro é basicamente dinheiro criado do além. E vamos supor que o que eles têm que pagar, em questão de poder de compra, seja agora no valor em Y. É, então, se eu voltar à paridade de X, né? Ou seja, se eu voltar à paridade anterior de onças, vamos supor que dê 1.250Y. Então, imagina que todas as transações agora associadas a TES, você tem que pagar em espécie de ouro e prata, mas os empréstimos associados a isso foi feito com papel, com lastro parcial em ouro e prata. Ou seja, tu basicamente se lascou, né? Porque tu emitiu moedas com lastro parcial em ouro e prata, e agora você tem que pagar em ouro e prata. É que seu poder de compra diminuiu, né? Então, isso deu merda. E também ele fez um bagulho que basicamente distribuía grana entre bancos. E obviamente naquela época o transporte era físico. Obviamente, até hoje, do ponto de vista de ouro, é físico. O que criou um problema de acesso à liquidez, né? Porque pensa, entre bancos movendo ouro e prata ao redor do país, né? Então, entre bancos, transporte de ouro e prata. Então, vamos supor que aqui é Nova York, aqui é outro estado. Não importa, vamos supor que fosse Vermont. Não sei onde fica Vermont. Tu tem agora que ter um transporte, tem um custo associado a isso, que tem um tempo T, então vamos supor que seja XT, que seja o tempo associado ao transporte é, desse ouro de lugar para lugar. E ele estava usando o surplus associado, tipo, o excedente de dinheiro nesses bancos, para distribuição nesse contexto de estado para estado. Isso gerou uma crise de liquidez temporal, né? Porque pensa, agora eu tenho que mover ouro de um lugar para o outro e basicamente, então vamos supor que eu movesse, vamos supor que eu começasse aqui, né? Em Nova York, eu movesse para cá, vamos supor que, eu não sei de qual lugar, vamos supor que fosse para Geórgia, depois fosse para Vermont, aí depois fosse para cá, aí depois de volta para New York, enfim, uma relação de transporte que gerou uma crise de liquidez, de acesso à liquidez. Então, uma ação do presidente, uma ação do Andrew Jackson.
Então, teve essa questão. Depois dessa questão de obrigar que seja pago pagamentos sobre propriedades imobiliárias de terra em ouro e prata. E basicamente isso aqui é uma crise de liquidez, né? Em relação ao acesso a capital. Da questão de se ter que transportar ouro, né? E posteriormente a isso, né? É claro que depende de época para época, né? De ano para ano. Você vai ter esse exposure para risco cada vez mais empilhando cada vez mais, sem ninguém perceber, ao ponto que o que foi emitido em reservas fracionárias posteriormente e o que gerou essa crise de liquidez através da noção de pagamento de ouro de terras em espécie, né? Em ouro e prata depois da bolha, porque a bolha já tinha acontecido, já tinha um monte de grana em crédito, dinheiro fiat, né? De certa forma. Fiat não, né? Dinheiro refracionário, né? De dinheiro, uma paridade de ouro, eu vou colocar de crédito inflacionário. Então tinha uma grande quantidade em que as reservas não tinham uma paridade com isso, né? Então vou colocar aqui em amarelo as reservas. Opa. Então as reservas, vou pegar um amarelo mais forte, não tinha uma paridade com, vou colocar aqui ouro, a quantidade que foi emitida. Então você tem agora uma crise é, associada à liquidez, primeiro. Então vamos pôr aqui liquidez, do ponto de vista de transporte de ouro e prata, fisicamente, que foi uma questão que ele fez, de acesso a crédito, né? E uma crise de crédito, né? Então você tem uma contração de crédito. Além disso, eventualmente, eu falei do exposure que você tem, né? Com a Inglaterra, né? Então eles tinham empréstimos associados com a Inglaterra, empilhados nesses empréstimos com reservas fracionárias. Esse crédito criado do além, com base nas reservas de ouro que eles tinham, a um valor menor em onças, que dava lucro para eles nesse contexto. E é, esse exposure com a Inglaterra gerou a crise em 1937, porque eventualmente a Inglaterra chegou e falou: ó, o Andrew Jackson permite pagamento da forma chamada Specie Circular, né? Então a gente pode ser pago em espécie pelos empréstimos que a gente é, concedeu, né? Então, eventualmente, foi aumentada a taxa de juros lá nos Estados Unidos, perdão, na Inglaterra, e eles foram pegar, pelos empréstimos que eles tinham tomado, um pagamento em espécie pelo que eles tinham direito, né? Então, obrigatoriamente, esses bancos privados, eles foram obrigados a pagar, é, através de toda essa expansão de crédito, de empréstimo. Então, você tem um monte de empréstimo, loans, né, em inglês, que foram empilhados nesse crédito falso, né? Reservas acionárias, que agora a Inglaterra queria que fosse pago. Então eles foram lá nos bancos dos Estados Unidos e pegaram o ouro em relação ao quanto de empréstimo que eles tinham. O que fez as reservas em ouro despencarem. E agora, com o sistema com lastro em ouro, eles não tinham reservas para é, conseguirem fazer suas transações da forma natural, né? Então, se você não tem mais reservas que você tinha, você basicamente perdeu o valor que você tinha nas notas. Então, as notas em circulação agora não têm o lastro em ouro que elas tinham anteriormente. Então, o valor delas é inútil ou extremamente inferior. Então, só que a causa em si disso foi as reservas fracionárias que eram permitidas, né? Então, legalmente, eles conseguiam fazer essa expansão de crédito com uma paridade de ouro diferente e gerar senhoreagem dessa forma.
Então, bancos privados não podem fazer isso, porque basicamente roubar o dinheiro das pessoas, né? Basicamente, tu... reserva fracionária é uma forma, é uma fraude, né? Tu basicamente está mudando a paridade com um lastro numa commodity para gerar mais lucro, em detrimento dos seus depositantes. Em que nesse caso, por exemplo, se fosse se eles tivessem realmente uma reserva de 100% de paridade de redenção em ouro que não mudasse, eles não poderiam ter esse exposure de empréstimos na Inglaterra. Eles não poderiam tomar tantos empréstimos ao ponto de agora essas reservas forem pegas nessa totalidade, né? Então, um grande ponto é que não haveria uma redenção tão grande de moedas em espécie se eles não tivessem exposure para risco de crédito. Então, pensa, de forma mais simples. Vamos supor que eu tenho 100x de ouro. Então, por 100G. Tenho 100G de ouro. Não importa a quantidade, aqui é só um exemplo. Eu falo, eu quero que emitir mais grana, né? Então, eu emito notas a um valor, vamos supor que seja 50%. Então, eu emito agora 200 notas. Vamos supor que a paridade de nota para ouro era de 1 para 1. Então agora eu emito 200 notas, só que a paridade era de 1 para 1. Agora eu estou dobrando minha quantidade de capital. Eu poderia fazer isso mais, né? Eu poderia falar, é, cada 5 notas vai ser 1G agora. Então eu poderia criar 500N. Então tudo aqui é dólar. Então eu poderia aumentar a quantidade de dólares em relação ao ouro que eu tenho para gerar empréstimos internamente nos Estados Unidos, entre bancos, o que fez o boom econômico acontecer. Então você tinha uma exposição de crédito muito maior, né? Tinha dinheiro rolando à solto para fazer investimentos e tal, então uma prosperidade. Só que no fim, esse- a minha paridade com o ouro, ela não é real, né? É, eu tô mudando a paridade real que foi quando foi depositado, o que foi anteriormente. Então, um grande ponto é que eles pediam emprestado com essa grana também na Inglaterra, que também fazia reservas nacionais também, e isso gerou um exposure de risco para ambos, né? Que eventualmente, com essa visão colocada no Andrew Jackson, que qualquer um poderia ter redenção em espécie quando ele quisesse, você tinha mais notas em circulação do que o ouro que você tinha nos cofres, do que você usou para pegar empréstimos, etc. E fazer investimentos. Quando eles foram pegar esse ouro em si, eles pegaram mais do que tecnicamente eles teriam se caso essa expansão de crédito não houvesse, né? Porque eu não pude conseguir fazer tanto empréstimo com o governo da Inglaterra se você tivesse uma paridade de 1 para 1 com ouro, no caso. No caso, fixa, né? Em onças de ouro. É um grande ponto que eles criaram dinheiro do além, com a expansão de crédito, esses bancos privados, para gerar lucro, etc. O que não deveria ser permitido por lei. Então já pode mostrar que. Isso aqui sozinho já mostra que, do ponto de vista legal, daqui não é free banking, é uma idiotice da parte do Andrew Jackson fazer isso. Provavelmente ele nem teria conhecimento para fazer isso, né? Para colocar as leis corretas ali para permitir um free banking real. Mas o grande ponto é que você tem é, dinheiro criado ex nihilo, que gerou um monte de empréstimo acima do normal. E quem usou isso daí pro seu próprio bem foi a Inglaterra. Porque, por exemplo, no geral, outras entidades na própria Estados Unidos poderiam pegar dinheiro em espécie. Só que a Inglaterra viu que que esse era o caso. Eles tinham é, é, bastante dinheiro em relação a empréstimos alocado nos bancos dos Estados Unidos, eles usaram isso ao seu próprio favor, né? Então, eles foram lá e pegou em espécie dinheiro. Só como eu disse, o que tinha em reserva não era o que tinha em circulação de fato em moedas.
Então, um banco privado, ele não pode criar uma oferta de capital exógeno. Ele tem que ter 100% de reservas numa paridade com ouro ou prata, que não muda. Então, ele não pode aumentar em relação ao que foi depositado a sua quantidade de capital de forma exógena, por uma técnica bancária, como reservas fracionárias. No caso, reservas fracionárias, mesmo com ouro, dá merda. Nesse caso, deu merda. Então, a paridade tem que ser uma. Ela não pode mudar. Vai ter inflação relacionada a ouro? Vai ter. Mas não pode mudar. E outra questão é que o setor de depósitos. Então, opa, aqui, o setor de depósitos, ele tem que ser separado. Então, depósitos tem que ser separado do setor de investimentos. Obviamente, você tem uma contração de crédito com isso, mas adivinha? Não é como uma coisa muito, muito importante do ponto de vista histórico. Até o Hope fala sobre isso. O que realmente fez o avanço do capitalismo foi o aumento no conhecimento. Em física, química, matemática, engenharia, nas ciências naturais no geral, na biologia, na ecologia, na agricultura. É isso que aumentou a capacidade de produção humana. Não foi um aumento de capital exógeno. Não foi o uso de reservas fracionárias. Não foi um sistema bancário moderno. O sistema bancário não tem nada com o avanço do conhecimento humano, que é o que de fato permitiu a primeira revolução industrial, por exemplo, e a segunda. Foi o avanço em técnicas de produção. Ponto. Obviamente, você tem que ter um capital necessário para isso, mas não necessariamente tu precisa de um capital exógeno dessa forma para você gerar eh, um avanço econômico. Essa é uma visão ortodoxa keynesiana que não tem lógica historicamente. O avanço da sociedade vem no avanço do conhecimento e não no avanço da quantidade de capital. O aumento da quantidade de capital é uma consequência do avanço do conhecimento, desde o paleolítico, neolítico, até hoje em dia, né? No sistema pós-mercantilista. Então, o grande ponto é que, em vários aspectos, não era um sistema de free banking. Como eu disse, você tem os dólares com relação a colateral em títulos. O- os passivos associados ao banco associados a débito do governo e ativos. Em que esses títulos caindo ia dar merda na própria. Em tudo que era o asset do banco, né? Então, e eles eram obrigados a manter esses colaterais. Como eu disse, 50% em média de colateral com débito do governo. Então esses bancos, eles privados, entre aspas, né? Eles meio que eram. é, não era bancos estatais, né? Mas eles eram meio que. Assim, o Estado estava meio que dependente dele e tá como se fosse eles numa coleira, né? Então você não poderia escolher, por exemplo, ter um exposure de débito com o governo de 5%, se quisesse. Ou se quisesse, nem emprestar para o governo, se você não quisesse. Vamos supor que eu crio um banco e eu quero ter um portfólio de empréstimos, eu escolho para quem eu empresto. Mais para governo não, mais para tanto governos também, né? Mais para títulos do exterior em empresas no país, e eu não quero nada com títulos do governo. Eu vou ter, sei lá, 10% em títulos do governo ou 20, ou até menos. Embora seja mais seguro em títulos do governo. Você não poderia. Então você não poderia ter um exposure baixo para risco em títulos, que é a emissão de crédito do governo. Caso não seja pago, administrado corretamente, ou tenha crise do ponto de vista em relação à capacidade de pagamento, você se lasca. Porque pensa, para isso dar certo também, você tem que ter menos gastos do governo. Porque se você não ter menos gastos, você tem um colapso, como foi na reserva de 100% da Argentina. Então, um free banking com 100% de reservas, com lastro em ouro com paridade fixa, ou prata, o governo tem que gastar menos, não tem como. Ele tem que gastar menos de alguma forma. E adivinha, você arrecada mais cobrando menos impostos. Então também é uma condição de free banking que você tenha um sistema, na área de manufatura, indústria, tudo com menos impostos. Que, o que também
gera mais arrecadação. Você pode dizer, não, mas isso cria contração de crédito. Não vai ter crédito suficiente, não vai ter liquidez suficiente na economia. Vai ter sim. Só que o timing de investimento vai ser ajustado pelo próprio mercado, que a taxa de juros real em bancos livres é ajustada pelo retorno de investimentos das empresas, de equity. Então, quanto mais as empresas vão bem, mais a disponibilidade de capital aumenta, porque menos absorve. Você tendo uma relação, um conceito de Fritz Machulap, né, que também é austríaco. Se eu não me engano, estudou com o Mises também. É, tenho quase certeza que ele estudou com o Mises. Então, menos capital vai ser absorvido para a economia em mal investments, né? Investimentos ruins. Então, quando uma empresa, por exemplo, como uma máquina, vamos supor que ela compra uma série de máquinas que custou para ela, é, vamos supor, 5 milhões de reais. Para essa empresa é bastante grana, vamos supor. E vamos supor que ela não deu o retorno de investimento nos próximos 10 anos, tem uma absorção de capital ali. Então, o capital foi absorvido na forma da máquina que não deu um retorno de investimento. E que esses investimentos, quando você pega empréstimo, uma empresa pega empréstimo, ela tem que pagar acima dos juros que ela tem que pagar, no caso, né? No caso, ela tem que receber o retorno de investimentos acima dos juros que ela tem que pagar. Se ela não tem dinheiro para pagar esses empréstimos, lascou, né? Então, o EBIT, né, que é os earnings, né, os ganhos antes de juros e im- impostos, né, é muito importante, porque é, os juros de uma dívida é relevante para a empresa do ponto de vista da sua capacidade de capital de giro. E se a linha de crédito da empresa baixar, como que ela vai contratar novos funcionários, ter o capital de giro necessário para custos operacionais, depreciação, né, de máquinas que quebram, etc. Ou novos computadores, de repente, para uma empresa que tem muito computador no escritório, você tem que comprar novos, etc. Renovar, coisas do tipo, renovar o espaço, etc. Tem custos que precisam de uma liquidez. Só que essa liquidez só aparece com retorno de investimentos de empresas. E esse retorno de investimentos de empresas não vem com mais capital na economia. Tu pode pôr capital quando você quiser na economia. Tu não vai fazer as empresas serem mais bem-sucedidas com isso. A- As empresas serem mais bem-sucedidas vêm da livre e espontânea ação de pessoas alocando recursos de forma eficiente. Ou seja, a pessoa cria um produto superior, cria um software superior. Eu estava lendo, por exemplo, vendo no Facebook mesmo, uma postagem sobre o Linus Torvalds, né? Criador do Linux. O cara, basicamente, mais de 90% do que é rodado em sistemas da nuvem, em servidores, em. Cara, na Smart TV que você tem é Linux. Tudo roda Linux. Em IoT, né? Internet of Things, que são itens, sua cafeteira conectada à internet, coisa do tipo, né? Coisa conectada à internet, tudo roda Linux. A maioria. Uma versão de Linux. O cara criou sozinho o Linux, o Linux Torvalds. Posteriormente, com ajuda, né? Com novos participantes e tal até hoje. Foi uma criação totalmente privada. Foi um projeto à parte dele que ele fez por livre e espontânea vontade. O que fez o Linux nascer? Foi acesso a capital ou foi alguém simplesmente ter uma ideia que deu certo e colocar essa ideia em prática? As pessoas não entendem que capital ele é um meio, mas não é o meio para empresas crescerem e realmente se tornarem bem-sucedidas em relação a produtos que ela usa. Obviamente, capital é importante. O Tibardi enfatiza isso, por exemplo, numa economia do Estado. Mas o que é mais importante é que know-how é conhecimento. Que é uma ênfase de Jesus Werther de Soto, por exemplo, em alguns artigos dele. O que mais importa é que know-how. O que mais importa é conhecimento na área de atuação. Obviamente, você tem que ter um capital mínimo em diversos projetos, mas que know-how é tudo no caso, né? Tem projetos de software, etc., que o capital que você requer é mínimo, mas o retorno é exponencial em relação ao capital que se aloca, né? Na criação de jogos indie, etc., softwares é, específicos, open source, você tem, às vezes, um capital mínimo ali que a pessoa faz algo que grandes empresas não fazem, né?
como foi com o próprio Expedition 33, acho que 33, do... Acho que ganhou o GOT, se não me engano. Enfim, que melhor jogo do ano, enfim. Mas o grande ponto que as pessoas não entendem, né, no keynesianismo e na visão ortodoxa, é que a liquidez não vai fazer as empresas serem mais bem-sucedidas. É elas serem mais bem-sucedidas em relação à alocação de recursos. E tem uma parte, uma destruição criativa de Schumpeter aqui, né, em que as empresas ruins elas são retiradas do mercado porque elas foram ineficientes em agradar seus clientes, seja B2B ou B2C ou etc. Então, o grande ponto é que a taxa de juros deve ser definida pelo retorno de investimentos das empresas no mercado de equity. E esse retorno vem do aumento do conhecimento em relação a pessoas que investem, que empreendem, e etc. Então, obviamente, a taxa de juros não pode ser fixa pelo governo, nesse caso, apenas por bancos livres. Então, eu já falei, em resumo, você tem um sistema que não é um free banking. Tipo, não é questão, você está falando que é, você está falando que não é free banking só porque deu errado, né? Cara, não, isso daqui não é free banking, cara. Isso daqui não é free banking. Isso daqui é free banking. Eu sou um porco voador com asas voando em cima de arco-íris. Pra citar Avatar Land de Aang, que você já assistiu, né? Isso daqui não é free banking. Não tem como ser. Simplesmente, mesmo na época, do ponto de vista racional, isso daqui não poderia ser free banking. Simplesmente, hum, simplesmente não é possível, né? Então, esse é o ponto que eu queria citar, né? Eu recomendo a tese da Karen Palasek, né? Só alguns dados dela pra gente ir para o Banco da Escócia, né? Aqui foi de janeiro de 1857 até 59, condições bancárias aqui em relação a mudanças de depósitos, né? E circulação e mudanças em relação a dinheiro em espécie, né? Então, crescimento em espécie, especialmente no Banco de Nova York, nessa época, né? Só que isso em 59, 57, 59. Agora a gente vê antes, né? Você vê o poder dos bancos em milhões nos estados, chamados de Middle States dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos em geral, e você vê de 1830, né? E você vê um crescimento aqui, ó, de 1930 até 1940, né? Dá pra ver em milhões a quantidade que aumentou, né? Então, não dobrou, mas dá pra ver em quantidade de milhões. E per capita também, né? Dá pra ver que a quantidade per capita aumentou somente posteriormente, né? Mas tem outra parte aqui também que diz: os bancos nesse período, tanto em empréstimos e na criação de dinheiro, manteram padrões não balanceados de performance, com 2,5 mil bancos formados, né, até 1860, e muitos falindo, né. É, por exemplo, quase 1.000 deles faliram em 10 anos depois de abertos, e virtualmente o mesmo número continuou em operação por 40 anos ou mais, né. Então, o grande ponto é que, em crise também econômicas, né, bancária, você tem, normalmente, além de expansão de crédito, criação de vários bancos, né. Então, isso é algo relevante, né. Ou o setor financeiro aumentando, né, em vários aspectos, né, de uma forma exponencial, né. Mais de um terço dos bancos formados antes da Guerra de 1812 tiveram ao menos um centenário, né. Os bancos de New England tiveram um recorde, por exemplo, com dois terços sobrevivendo ao menos 40 anos, né. Então, você tem tanto ascensão e queda de bancos nesse período, mas eventualmente o ponto é que houve uma criação bancária maior, somente no período de 1930 para frente. Em 1837, eh, cinco estados de New England, de Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Vermont e New Hampshire tinham uma circulação de 19 milhões. Então aqui está o número de bancos, 319, total em espécie, circulação 20 mil, depósitos e circulação 35 mil. Então, em dólares, né? Qual é o ponto aqui?
O certo é que você tem uma paridade de espécie 100%. Com uma paridade de ouro fixa. Ou prata. O que não era o caso aqui. E que e que o dólar não poderia ter uma relação de colateral com títulos da forma que era aqui, não. E muito menos em débito do governo em relação aos ativos do banco. Não poderia existir. Um negócio realmente privado, né? Em relação a Massachusetts, Middle America, Nova York, Louisiana e etc., Oeste, você vê aqui depósitos, dinheiro em circulação, espécie, isso aqui em 1861, né? E a razão entre espécies e notas, né? Então dá pra ver aqui, ó, 31%, 45%, 73%. Aqui é espécie, mais, dividido por notas mais depósitos, né? Mas é, o grande ponto é que você não pode, num sistema bancário realmente livre, ter um sistema que permite reservas acionárias, né? Reservas acionárias por si é imoral. Você tem que ter o setor de depósito separado do setor de investimentos. Então, ok. Vamos agora para o mito que o Rothbard fala sobre o free bank na Escócia, né? Então, basicamente, ele fala de um livro chamado Free Bank in Britain, né? Então, o setor livre bancário na, em UK, né? Não sei se é Britânia em português, né? Basicamente, o Rothbard vai dizer que, sim, o setor bancário escocês tinha aspectos que pareciam de free banking. Só que, na verdade, as reservas em ouro associadas à redenção de notas no Banco da Escócia, nos bancos da Escócia, eles estavam com exposure no Banco Central da Inglaterra, que fazia reservas acionárias e não era um banco livremente o banco estatal da Inglaterra. Então, a falácia do mercado bancário escocês como free banking é que, na verdade, eles faziam pirâmides de crédito nos bancos da Inglaterra. Em 1797, por exemplo, depois da guerra com a França, na Inglaterra, dois bancos da Escócia receberam 400 mil libras em bailout, né? E suspenderam o pagamento em espécie nessa época, embora fosse contra a lei na época. O que é suspender pagamento em espécie? Você não dá ouro ou prata pelo dinheiro que o depositante colocou ali, que quando você depositou, por exemplo, 100 libras ali, tinha um lastro em ouro e prata. Você quer agora, com a nota que você tem, que tinha lastro em ouro e prata. Só que você não consegue fazer isso porque o banco suspendeu nesse contexto. Então eles tinham exposure de crédito com o Banco da Inglaterra, que fazia reservas estacionárias. Então, em si, o seu portfólio de assets estava associado a crédito de um banco que fazia reservas estacionárias e essa relação já fazia ele não fazer uma redenção total em espécie da forma que ele deveria. Então, é, ele vai dizer de forma clara, Rothbard, né, que a fonte última da liquidez escocesa era no Banco Central inglês. Então, na prática, a aparência, esse livro do professor White sobre, eu vou deixar na descrição, né, sobre o free bank na Britânia, né, no Reino Unido, era uma falácia, né? Aí você pode pensar, né? Isso foi de 1716 até 1845, que acabou esse negócio de emissão por bancos privados, né, na Escócia, né? No Free Bank você tem que ter emissão monetária por bancos privados. Acabou isso em 1845. A questão é, como que você pode usar modelos totalmente antiquados para representar Free Banking? E, obviamente, o que aparentemente parece Free Banking não é, e você usa como base histórica para falar que não funciona. Obviamente, Free Banking na Escócia foi melhor do que esse tipo de Free Bank do que dos Estados Unidos. Mas você vê que, basicamente, eles
Eles fazem a mesma coisa, só que o exposure deles não é no próprio banco, é no Banco da Inglaterra. Então, dá pra ver que é um exposure alto, né? Se eles receberam bailout dois bancos receberam bailout de 400 mil libras da Inglaterra em 1797, né? Então, existe um cara chamado Richard Cobden, que diz primeiro, esse cara, né? O Cobden, a visão monetarista da época, né? Governos não deveriam emitir notas e mesmo bancos privados não deveriam monopolizar as notas. Isso daqui, talvez até me mudou minha opinião nessa questão, lendo esse artigo do Rothbard, né? Não adianta só bancos privados emitirem notas, né? Qualquer pessoa poderia emitir notas. Qualquer pessoa poderia criar uma fintech para emitir notas. Não necessariamente ser um banco. Acho que essa é a ideia mais interessante em Free Banking, né? Você ter obviamente, sem fraudes, né? Uma paridade fixa. Tem, obviamente, tem que ter uma paridade física de ouro em relação a cada nota, que deve ser checada sempre, né? Porque alguém pode fazer fraude, né? Como acontece com commodity, né? Ou em fundos, em que, por exemplo, vamos supor que eu faço um fundo que tem lastro em algodão ou trigo. Aí o cara vai lá no fundo, né, pra ver se tem trigo lá, algodão no físico ali, que é associado a um ETF que eu faço de commodity, por exemplo. Aí eu vou lá e vejo que não tem a quantidade que deveria ter associado ao ETF que eu tô comprando. É uma fraude. E obviamente fraude é um crime. Isso é óbvio, você não precisa pensar muito. Só que o grande ponto, até historicamente, é que, cara, qualquer pessoa tecnicamente poderia emitir moedas. Só que eventualmente o governo ia lá e impedia. Como, por exemplo, na China. No, só fala sobre isso no Shiji, né? Que é um livro sobre história chinesa. Embora alguns aspectos é criticado historicamente, mas tem vários aspectos interessantes. Em que as primeiras pessoas que tentaram emitir moedas privadas, né? Na China, eventualmente o governo foi lá e falou, não, só a gente pode emitir. Por quê? Porque eu não entendo. Dinheiro é uma commodity. Com tem lastro em ouro e prata. Por que qualquer pessoa não pode emitir? Porque eu não posso comprar ouro agora. Vamos supor que eu compre 1 tonelada de ouro e eu queria emitir uma moeda com lastro nesse ouro. Por que eu não posso fazer isso? Vai até ser uma criptomoeda. A criptomoeda você consegue fazer isso. Hoje com criptomoeda você consegue fazer isso, mas tem muita fraude de criptomoeda, não é confiável pra fazer esse tipo de coisa. Pra ser uma moeda, pelo menos a maioria, né? A não ser que tenha algo contra fraude nesse sentido, pra ser uma moeda realmente que todo mundo usa e transações gerais, né? Então, por exemplo, o próprio Bitcoin ele tem uma taxa de transações muito baixa para ser aceita por todo mundo como moeda tradicional, como a mais usada, caso seja abolida o real, por exemplo. É, e mesmo criptomoedas de camada 2, né, que é Layer 2 também, a taxa de transações é muito baixa em relação ao mercado de crédito atual, né? Então é meio conveniente, né? Tem uma liquidez mais baixa em relação a transações do ponto de vista das pessoas mesmo, né? Então criptomoedas ainda tem problemas em relação à taxa de transações, etc, para ser uma forma de pagamento legal, né? Mas o grande ponto é que é um mito, né? Esse livre, esse free bank na Escócia, né? É, e aqui poderia dizer, não, mas esses bancos na Escócia ao menos eram melhores do que o banco da Inglaterra. O Rothbard disse que não necessariamente. Eles só faziam a expansão de crédito com outros bancos, não consigo mesmo, né? Então, essa era a linha, mas a liquidez deles vinha no fim do banco da Inglaterra, do Reino Unido. Então, um ponto geral é que o, entre aspas, free bank nos Estados Unidos não era free bank. Você tinha um colateral em títulos no próprio dólar e uma relação de débito com o governo em relação a títulos e tesouro, que era obrigatório, caso os bancos falissem. O safety fund também é basicamente um Fed, entre aspas, privado. Então, é um lender of last resort privado, compulsório. Acho que o que a pessoa tem que entender de free banking é que free banking, você tem as leis ainda. Tem regras contra fraude, etc. Só que para os banqueiros não fazerem merda, e com certeza eles vão fazer, tem que ter
reservas de 100%, lastro em ouro e prata, evitar técnicas de expansão de crédito, como maturity mismatching, coisas do tipo, que é uma forma de pegar empréstimo de curto e longo prazo a uma taxa de juros diferente, que dá merda. Então, em empréstimos de curto prazo, você tem que não permitir formas de expansão de crédito que gere uma... que eventualmente pode gerar problemas econômicos, né? E, essencialmente, o portfólio bancário tem que ser a de discrição do próprio banco. Todo o portfólio bancário. Porque o autor cita um cara da época ali, a autora, né? A, a Karen, né? Peslek, nessa tese de doutorado que eu citei aí. Ela cita, por exemplo, um cara que tá falando, não, 10% do dinheiro no banco pode ser usado à discrição deles e 90% em relação ao governo. Cara, 100% do dinheiro tem que ser da discrição do banco. O banco é uma empresa. Ele tem que ser livre. Se ele quiser ter um portfólio em títulos maior que ele tenha, se ele quiser ter um portfólio mais em equity que tenha, ele que tem que decidir e não que tem que ter num sistema privado, tá? Um sistema sem banco central, etc. Você não pode ter um estado que ainda quer gastar o mesmo tanto, né? Ele quer gastar o mesmo tanto e ele quer que os bancos privados paguem o mesmo tanto para ele em relação ao que o Banco Central oferece. Essa é a razão do Banco Central. Então, é, esse sistema não pode ser chamado de free bank. É tipo impossível. Simplesmente não tem pé nem cabeça. Não só o fato de ter reservas funcionárias, mas todo esse contexto de seguros, né? No próprio dólar, nos próprios assets do banco, os passivos do banco em relação ao necessário pelo governo. Simplesmente ele tem um exposure a risco nos passivos, nos ativos, é, na moeda. Ainda tem que pagar uma porcentagem para um safety fund. Aí o banco lá de, sei lá, três otários de outro banco fazem merda e fazem o banco falir. E aí você pagou, tecnicamente, uma porcentagem da falha deles. Então, os bancos bons, eles estão prejudicados pelos ruins nesse sistema de Lender of Last Resort privado. Então, não funciona. Então, essencialmente, ambos são mitos, né? Não existiu o Free Bank nos Estados Unidos, na maneira mais correta. Foi tudo de forma... Tudo, até a implicação do que gerou isso foi do próprio presidente dos Estados Unidos. Então, não foi algo orgânico, como foi gerado. E o mercado... O Free Bank escocês é pior ainda, né? Porque não foi Free Bank. Eles, eles faziam uma pirâmide de crédito nos bancos na Inglaterra, né? Então, a grande linha que você tem que entender é que como que um banco... Vamos supor que um banco no sentido rothbardiano, de 100% de reservas com lastro em ouro e etc. E todas as pormenores legais e tal, de você ter só leis justas associadas ao Free Bank, né? Só leis que realmente não atrapalham o sistema bancário de forma injusta. Porque você tem que ter um sistema legal muito bem ajustado, né? Com poucas leis que só focam apenas nas noções de fraude e que impeçam banqueiros de fazer merda, né? A custo da população, etc. E, obviamente, tu tem que separar o banco de depósitos de investimentos. Isso é essencial. Que é o que fez a Glass-Steagall Act, que é uma lei americana de 1933. Se você não faz isso, não tem free bank. Por exemplo, se você separar depósitos do setor de investimentos, não tem free bank. Esquece. Não existe. E você tem um problema que esse free banking ele tem que ser isolado desses bancos que fazem expansão de crédito. Isso é um problema. Porque basicamente tu não pode fazer um banco sozinho assim. Um país não conseguiria bancar isso daí sozinho. Então só, tipo, se, por exemplo, os principais países do mundo decidissem ir para free banking, que o resto poderia ir também. Por exemplo, se a Argentina, Brasil, etc., desejar fazer free banking sozinho, eles não vão conseguir fazer. Até por questões de geopolíticas, né, de pressão internacional. Que alguém eventualmente pode fazer em relação a isso, caso dê certo. Então, é, o mundo foi pro dinheiro fiat por causa das maiores potências, né, no caso dos Estados Unidos. E ele só pode sair do fiat também, se os Estados Unidos e as principais potências quiserem também. Então, meio que a gente tá numa armadilha, né, em que free bank não é possível no momento. Então, ainda assim tem alternativas, né? Ainda tem talvez alternativas de moedas que
podem ser emitidas talvez na forma de criptomoedas, com uma taxa de transação maior, que tem lastro em ouro, e que esse lastro seja verificável, né? Em que talvez você poderia ter um sistema de supply chain que a pessoa poderia ver que realmente tem lastro em ouro, e que é auditável, etc. E eventualmente gerar uma moeda que obviamente é privada, para criptomoeda, né? E que permita uma reserva de valor que seja um hedge contra o dólar, por exemplo. Então a questão é possível criar um hedge contra o dólar de forma virtual, né? Que tenha lastro em ouro de fato, né? E que seja e que tenha uma capitalização forte, né? Porque você tem que ter uma capitalização muito alta em ouro físico ou prata física para você competir com dólar e outras moedas, né? Então se você, por exemplo, se eu tiver 5 barras de ouro e quiser fazer meu lastro em criptomoedas com 5 barras de ouro, em relação ao valor intrínseco do ouro, não vai dar muito certo, né? Então eu tenho que ter um- uma quantidade muito grande, né? Então só, ó, só uma entidade muito rica poderia criar uma moeda com lastro, uma criptomoeda com lastro em ouro ou prata, que fosse realmente o hedge contra o dólar, etc, né? Ia não ter flutuações associadas à própria ouro e prata. Isso é o que tem, isso que é possível. E você ter fintechs que fazem uma coisa ou outra que permitem algo parecido com uma relação de crédito diferente. Só que no fim o Banco Central vai estar para sempre, né? Mas eu creio que ainda tem formas de discutir, do ponto de vista de fintechs e do ponto de vista de criptomoedas, alguma forma de moeda mais solvente e de sistemas bancários mais solventes do que os atuais. Então, é possível, talvez. Talvez tenha até 100% de reservas com lastro em ouro. Poderia, por exemplo, você poderia criar um banco só de depósitos, sem investimentos, que tivesse todas essas propriedades, com lastro numa criptomoeda. Criptomoeda é só o fato que ela é virtual, que tem as propriedades é, de, de uma blockchain específica, uma forma de consenso que vale a pena para esse sistema. Então tem formas de discutir free banking. Hoje em dia, obviamente, dá um sentido que isso vai ser a forma que um país vai rodar, mas de que talvez você tenha formas de você ter moedas mais solventes hoje em dia através de criptomoedas, alguma forma do tipo, né? Você tem, por exemplo, stablecoins, que tem lastro em ouro. Perdão, desculpa. Que tem lastro em dólar. Stablecoins que tem lastro em dólar. Se alguém pode fazer uma criptomoeda que tem lastro em dólar, estável, como a Ether, né? Então é possível, na minha opinião, ter algo com lastro em ouro se for suficiente, né? Então, obviamente isso é mais fácil para os grandes fundos, para as grandes empresas de investimento, como a BlackRock da vida, Vanguard, mas creio que tipo, existem ETFs com relação a ouro, etc. Tem, mas tem formas de discutir isso daqui de outras formas, né? Então, é isso.